Chegamos com informações aqui da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, que pertence ao Regional Sul 2 da CNBB, Estado do Paraná. E recebemos aqui no estúdio da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, o Bispo Diocesano Dom Edgar Xavier Hertel, que participou da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de 28 de agosto a 2 de setembro, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Dom Edgar, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo aqui à Pastoral da Comunicação. O agradecimento é todo meu e quero saudar aqueles que nos acompanham neste momento, através das redes sociais, e ressaltar a importância do serviço da Pastoral da Comunicação de nossa Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, a PASCOM, pelo trabalho relevante que tem prestado à nossa Igreja Diocesana, às pastorais, aos movimentos, aos serviços, sobremaneira aos acontecimentos eclesiais que acontecem no território da nossa Diocese, bem como no Paraná, no nosso regional, e também como agora essa entrevista, onde vamos falar sobre a última Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, recentemente acontecida em São Paulo, em Aparecida. Mas é importante destacar, Dom Edgar, que a primeira fase aconteceu em abril, de forma online, e agora a segunda fase, então, presencial no Santuário Nacional. Então é a igreja que se renova, a igreja que cria alternativas. Sim, essa fase virtual tivemos durante umas 5 dias, manhã e tarde, essa reunião, diríamos assim. E na fase virtual, no final do mês de abril, tratamos de assunto que não exigiam presença, sobretudo como eleições e decisões que somente, segundo os estatutos da CNBB, são possíveis de serem analisados, votados de forma presencial. Então foi assim, diríamos assim, em 2022 foi uma assembleia com um caráter diferente, em dois tempos, em 2 fases, em 2 módulos, diríamos, primeiro virtual e agora fora de época, inclusive, que normalmente o tempo da Assembleia dos Bispos do Brasil começa sempre na quarta-feira da segunda semana no tempo pascal. Na segunda semana após a Páscoa é a data oficial de 8 ou 9 ou 10 dias, dependendo um pouco, isso também está em estudo. Mas neste ano, a presencial, nos últimos dias de agosto e nos 2 primeiros dias de setembro. Foi, diríamos assim, um tempo diferente, porém, de grande importância à nossa conferência. Importante destacar, Dom Edgar, que a temática central da Assembleia está em comunhão, ou esteve em comunhão com o Sínodo dos Bispos, né? Tanto é que a sinodalidade, comunhão, participação e missão foi o tema central. Exatamente. Os temas sobre a partir do sínodo e daquilo que nós já temos desde 2019, que são as diretrizes da ação evangelizadora. Mas diríamos, a pauta principal é essa, participação, missão, comunhão. Mas o grande tema, diríamos assim, aquele que deu o norte da nossa Assembleia, com as diretrizes e também com o sínodo, que já realizamos a fase diocesana no primeiro semestre deste ano. A palavra que, diríamos que é a palavra central deste evento é a palavra comunhão. Isso foi muito falado, é uma palavra de grande importância para a igreja, para as pastorais, para o movimento, para o episcopado, para o clero, enfim. Essa é a característica nossa, a característica dos cristãos, é a comunhão. Então, também esse tema, ele é o tema que dá a pauta principal da nossa reflexão também. Nessa diversidade do Brasil, o Brasil é um país continental, são regiões, são realidades distintas. Então, a comunhão é a característica nossa para servirmos a igreja com diversas fases, em diversos cenários eclesiais do Brasil. Então, isso é muito importante. Com relação, Dom Edgar, às diretrizes gerais da ação da Igreja do Brasil, apresentou alguns aspectos importantes. Quais os caminhos que os bispos apontaram a partir desse importante tema? Eu vou aqui seguir para não trair
diríamos, aquilo que foi decidido nesta Assembleia. Nós vamos fazê-la, diríamos, durante os próximos 3 anos, 2023, 24 e 25. Então, nós temos aqui as 3 fases das diretrizes. Então, estimulados por esta experiência eclesial viva, iniciamos o processo, nós chamamos de atualização das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que, diríamos assim, elas teriam o seu tempo de esgoto, ou seja, 2023, de 19 a 2023. Então, foi feito a seguinte maneira. Para 2023, propomos a vivência de um tempo de discernimento que se desdobre na compreensão dos conceitos presentes nas diretrizes. Então, 2023, vamos fazer, ou seja, a partir daquilo que estamos estudando, aquilo que nós vimos. Por que nós estamos protelando esse tempo para 2025? Em virtude da pandemia, que praticamente 2 anos e meio, as diretrizes não é que não foram realizadas, mas elas sofreram com o fechamento das igrejas, os nossos eventos eclesiais, quer na diocese, quer na paróquia, no decanato ou no regional e a nível nacional, todos foram suspensos. Então, praticamente não tivemos a oportunidade de realizar uma experiência profunda nos 4 pilares das diretrizes. Sim, foram levados em conta, mas não na sua profundidade como merecem. Por isso, então, nós vamos prolongá-los. Aí, em 2024, nos dedicaremos à recepção e aprofundamento das indicações do documento final do sínodo em curso. Também esse é um outro motivo. Está sendo protelado em virtude do sínodo, que será em outubro do ano que vem. Então, nós temos também em 2023 esse desejo, esse anseio da receptividade das decisões do sínodo. Com certeza, o Papa, após o sínodo, vai elaborar um documento e, a partir desse documento, nós temos mais elementos para as novas diretrizes. E em 2025, no contexto do jubileu, então será apresentada na Assembleia Geral uma nova redação do texto das diretrizes da ação evangelizadoras da Igreja do Brasil. Mas a partir deste ano, de 2022, 2023 e 2024, nós também, de forma sinodal, nós, todos os católicos do Brasil, poderemos responder a seguinte pergunta: diante do atual contexto social e eclesial, o que devemos considerar na elaboração das próximas diretrizes? Talvez esse é um ponto-chave e devemos dizê-lo. Normalmente as diretrizes eram elaboradas a partir de uma comissão específica para isso, já motivados então pelo sínodo, pela experiência magnífica, extraordinária feita nas dioceses, nessa escuta diocesana. Então, a partir dessa pergunta, todos os católicos do Brasil poderão participar e eleger temas para as novas diretrizes. Isso é uma novidade. Por isso, esse tempo, esses 3 anos agora, a fim de que todos tenham oportunidade. Então, diríamos, a CNBB vai escutar os católicos do Brasil a respeito as novas diretrizes a partir de 2025 devem contemplar dentro da realidade eclesial e social do Brasil. Isso é extraordinário, já é um fruto do sínodo, diga-se de passagem. E esses caminhos das diretrizes da ação evangelizadora, juntamente com o caminho sinodal, certamente, Dom Edgar, vão ao encontro do que pede o Papa Francisco em uma igreja mais aberta, uma igreja em saída. Com certeza, eu acredito que o pontificado do Papa Francisco, desde 2013, ele tem marcado isso, tem sido insistente com todos nós, começando pelos bispos, pelos sacerdotes, pela vida religiosa, vida consagrada, pelos leigos, pelas pessoas que estão nas pastorais, nos movimentos, que a igreja ela tem, claro, ela tem a sua parte burocrática, a sua parte, diríamos, de organização. Mas a característica, diríamos, a fotografia, a fisionomia da igreja é essa, uma igreja em saída, uma igreja de portas abertas, e agora com o sínodo podemos agregar, e o Papa está insistindo muito isso, é uma igreja com a capacidade da escuta.
seja, todos nós somos convidados a nos escutar mais, escutar todas as vozes. E isso é importante. Às vezes nós também temos a tentativa ou a tentação de elaborar os nossos documentos, tudo a partir do gabinete, diríamos assim, ou de assembleias. Então essa ideia do Papa ela é muito ampla, ela é exigente, ela é desafiadora, mas ela é muito própria da realidade, as pessoas podendo expressar-se a respeito da identidade da igreja, da missão da igreja, a fim de que a igreja seja fiel a Jesus Cristo e à sua própria história, à sua tradição. E então o Papa ele tem nos provocado e isso tem dado resultados. Com certeza o pontificado do Papa Francisco está sendo marcado e vai marcar o tempo com esse apelo profético. Uma igreja que sai, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja samaritana, acolhedora, uma igreja de misericórdia, uma igreja com compaixão. Isso é muito importante. E a CNBB, como dizia na pergunta anterior, a CNBB em comunhão com o Papa Francisco e também com o Sínodo, nós queremos também fazer esse exercício, não por pura obrigatoriedade, mas por uma escuta evangélica, escutar os seguidores de Jesus, escutar os batizados em Cristo, escutar aqueles que também se afastaram da igreja por algum motivo ou por outro. Então, esta é a característica da igreja missionária. O senhor já teve a oportunidade também, né, já teve acesso às respostas do Sínodo diocesano. O que pode apresentar a partir daí? Qual foi sua impressão das respostas dos nossos diocesanos? Sim, nós colhemos, foram mais de 240 páginas de respostas. Depois a CNBB nos pediu destas 10 páginas em 10 perguntas. E as perguntas são bem variadas e caracterizadas por uma experiência, acima de tudo, que as pessoas poderiam responder de suas experiências eclesiais, suas experiências de fé. E diríamos assim, em grande parte, temas ligados à liturgia e celebrações, também a própria maneira do comportamento do bispo, o comportamento dos padres, o comportamento dos fiéis, temas levantados também na ordem moral, na ordem ética, administrativa, burocrática da igreja, elogios e questionamentos também, mas também muitas sugestões de como nós deveríamos viver a nossa fé cristã católica. Sugestões das mais variadas. É óbvio que sugestões nem sempre é possível realizá-las e concretizá-las assim de um dia para outro, num passo mágico, diríamos assim. Todas as sugestões elas precisam ser estudadas, rezadas. E uma característica que é bom dizer aqui do Papa Francisco, também no Sínodo, é aquilo que ele chama de discernimento. Como discernir diversos temas, diversas sugestões, porque existe aquilo que é o núcleo central da vida da igreja, as celebrações, aquilo que caracteriza as celebrações, aquilo que caracteriza a evangelização. Mas mais do que isso, talvez o que as respostas que nos foram enviadas, elas estão mais no comportamento nosso como igreja do que na estrutura da igreja. Claro que há grandes questionamentos sobre a estrutura da igreja, às vezes dizendo que é pesada, que a igreja é muito burocrática, que a igreja é muito exigente, que a igreja é muito canonista, que a igreja está muito distante do povo e assim por diante. Mas diríamos assim, mais do que isso, é também na área do nosso comportamento. A nossa relação, nós, ministros ordenados com os fiéis leigos, com os nossos batizados. Como estreitar esses laços e que sejamos marcados pelo Evangelho, sejamos marcados, acima de tudo, pelo amor. Então, são temas assim são tantos temas e sugestões que nós vamos agora, na reunião do clero, também vamos poder fazer revisitar esses textos e considerá-los também, na medida do possível, aqui em nossa Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Muito bem, estamos conversando com Dom Edgar Xavier Hertel, bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, que participou da 59ª
a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que ocorreu de 28 de agosto a 2 de setembro no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, São Paulo. Então, Edgar, uma questão importante também, como resultado da Assembleia, foi a Carta ao Povo Brasileiro. Ali os bispos, os prelados, destacaram alguns temas fundamentais, dentre eles a fome, a política, também a defesa e promoção da vida. Sim, sim. Ela é muito interessante. A primeira palavra, o título, também devemos prestar atenção, chama-se uma mensagem. Ou seja, nós temos a mensagem, ela traz um conteúdo. Nós temos uma tradição de mensagens. Inclusive, a mensagem é uma palavra bíblica. A mensagem do profeta, a mensagem dos anjos, do arcanjo, a mensagem de Maria, a mensagem de João Batista, a mensagem de Paulo. A mensagem sempre ele tem essa característica de motivar as pessoas, de estimulá-las, de encorajá-las, de incentivá-las dentro da sua vocação e da sua missão. E a carta também, ela também representa uma radiografia, como você bem disse, de diversas situações que são preocupantes no Brasil. Questões sociais como a pobreza, a fome, a miséria, o desemprego, problemas também éticos como a corrupção, a mentira, problemas morais, a exploração que também acontece hoje, diversas situações, estamos passando por, diríamos assim, por um momento de turbulência na sociedade. E todas as entidades sofrem com as turbulências, são turbulências sociais, políticas, econômicas, religiosas, culturais. Então a carta ela é muito abrangente, ela tenta levar. E a palavra caracterizada aqui é aquilo que nós lemos em Romanos 5:5. A esperança não decepciona. Então a mensagem, além de fazer assim uma radiografia de diversas situações concretas do Brasil, mas ela também, a característica que marca, a palavra que marca em cada um dos números que aqui estão contidos, é a palavra esperança. E o Papa Francisco também tem esse belíssimo texto, quando ele fala, a esperança não nos roubem a esperança. Então essa é diante das provações que nós passamos, diante das convulsões em diversas dimensões da sociedade brasileira. Como manter a esperança viva? Então é uma carta que quer chegar a todos os brasileiros e brasileiras, assim como nós estamos divulgando pelas redes sociais da nossa diocese. Agradeço a Pascom pela seriedade nas publicações, também na nossa revista Olhar Diocesano. Eu sei de sacerdotes aqui na diocese que leram de forma integral naquele final de semana nas celebrações. Então é assim, para que as pessoas saibam que a religião, a nossa fé, ela também se relaciona com todos os temas do dia a dia. A nossa fé se relaciona com os temas sociais, temas políticos, temas econômicos, temas culturais. A nossa fé se relaciona também com o tema da educação, com o tema da família, com o tema do desemprego, com o tema dos jovens, toda essa problemática que nós passamos hoje. A nossa fé também ela se pergunta e ela é questionada e questiona também ao mesmo tempo sobre o afastamento das pessoas das igrejas, das celebrações ou da prática religiosa. Então é uma carta muito aberta, é uma carta que tenta levar uma mensagem, como eu disse, de esperança, de amor e também de alegria. Como perceber diante de situações adversas à nossa vontade, como encontrar motivos para viver, motivos para alegrar-se, motivo de participar e dizer, eu sou um cidadão, a sociedade me pertence, eu pertenço à sociedade, como também dar a minha contribuição, como dar a minha parcela, diríamos assim, de cumplicidade para que o nosso Brasil seja uma pátria para todos, agora celebrando 200 anos de independência. Eu tenho responsabilidade com a minha pátria. Então a mensagem é exatamente isso, para estimular os brasileiros, não só os católicos, mas a todas as pessoas de boa vontade, pela importância que tem a sociedade, a importância que tem o povo de Deus, a importância que tem a família e a importância que tem cada uma das instituições.
Outra questão importante também na Assembleia dos Bispos do Edgar foi as alterações no texto base da animação bíblica da pastoral. O que se pretende com essas inovações? Exatamente. As inovações, elas, na verdade, elas foram ouvidas também, foram ouvidos os bispos para que tivessem nessa animação bíblica, é o número 114, chamados estudos da CNBB. Então, houve muitas sugestões para que o texto fosse muito representativo também daquilo que é a ansiedade das comunidades e dos fiéis, como aproximar a palavra de Deus das nossas realidades. Então, houve muitas mudanças nesse sentido, assim, inclusive nomenclaturas, nomes um pouco complicados, algumas expressões que fossem mais simples, a fim de que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus, mas sempre ligadas, a vida ligada à sua realidade, sem que os estudos bíblicos eles não fossem burocráticos ou de gabinete, mas que representem, acima de tudo, o desejo que as pessoas têm de associar a palavra de Deus com a sua própria vida, com a vida da comunidade, com a vida da família, e que, acima de tudo, a palavra de Deus não fosse só um patrimônio de algumas pessoas, mas que, através dos estudos bíblicos, todas as pessoas pudessem ter acesso aos conhecimentos bíblicos, para que, a partir dos conhecimentos bíblicos, também a sua própria vida possa ser iluminada. Então, não foram grandes mudanças substanciais. Diríamos assim, nos documentos, muitas pessoas participaram, dando sugestões, comunidades eclesiais missionárias. Então, como ser uma comunidade bíblica? Uma comunidade que anda iluminada pela palavra de Deus. Então, foi mais ou menos nisso. O estudo foi coordenado pelo Dom Peruso, que já fora bispo dessa diocese, arcebispo de Curitiba. Ele coordenou a comissão, que já tem uma tradição no Brasil de elaborar textos da animação bíblica. Também no Edgar algumas alterações com relação ao missal, né, que serão enviadas a Roma, né, para a posterior aprovação. Sim, o novo missal já são 18 anos que estava, a terceira edição, diríamos assim, de revisão. É uma revisão, as pessoas às vezes pensam, o que vai estar... Sim, foram acrescentadas orações, santos, orações, naquilo que nós já temos. Sobretudo foram realizadas correções, em especial na ordem das traduções, tentando fazer com que a terceira edição do nosso missal de língua portuguesa fosse fiel à língua original, ou seja, ao latim. Como a nossa língua é uma língua neolatina, o nosso português, ele se aproxima nas traduções, ele não pode distanciar-se do seu original, que é a língua oficial da igreja, para os documentos. Então, as traduções, muitas delas foram reconsideradas, refeitas, revisadas, e o missal foi aprovado assim por 99,9% dos bispos, e depois ele vai ter uma nova diagramação, um novo formato, mas o essencial, ele permanece, o essencial, aquilo que é essencial. Houve mudanças, diríamos, uma certa facilidade no manuseio do missal, com as orações de cada tempo, de cada época, de cada mês, diríamos assim, dos santos, das celebrações mais das festas. Diríamos assim, didaticamente ele foi bem preparado para facilitar também o manuseio no altar. E foi, como disse, aprovado. Agora ele será enviado para Roma. O Dom Edmar Pedrão, que é o bispo de Paranaguá, ele é o que coordenou, juntamente com outros bispos, a comissão litúrgica para essa reforma, essa revisão do novo missal. Então eles estão enviando a Roma. A hora que a Roma aprovar, vai reenviar a CNBB. Então, daí vem a publicação oficial. Quando é que vai acontecer isso? Nós não sabemos. Quem sabe este ano ainda não. Queira Deus, pela Páscoa de 2023, é uma hipótese, uma suposição.
Muito bem, do Edgar, também um momento importante da 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil foi a celebração dos 70 anos da CNBB. Sim, isso foi bem celebrado com uma Eucaristia, fazendo memória desde Dom Helder Câmara, que foi, diríamos, que teve a primeira ideia da criação de uma conferência episcopal no Brasil. E então foram recordados pessoas, bispos, padres, religiosas, leigos e leigas, todos os lugares, ambientes, tudo aquilo eventos que foram marcando os 70 anos da presença da igreja, assim, como conferência, como organização, diríamos assim, aqui no Brasil. Tivemos uma celebração presidida por Dom Dimas Lara, arcebispo de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, que presidiu. Tivemos um evento promovido pela TV Aparecida, depois foi também o Brasil todo pôde acompanhá-lo, recordando, celebrando com música, com textos, com depoimentos, tudo aquilo que foi marcando a CNBB em cada década, em cada período, porque em 70 anos o Brasil também mudou muito. Toda a conjuntura brasileira, quem está me ouvindo agora sabe, se pegarmos por décadas, vamos dividir os 70 anos em 7 décadas, cada década teve a sua característica. E essas características também elas tiveram as suas influências positivas dentro da CNBB, ou também de mudanças e assim por diante, de perfil, de objetividade, de situações. Então, tudo isso também foi dito lá, também foi celebrado. Então, assim, com certeza a CNBB hoje tem um papel importante dentro das igrejas, das dioceses, mas também como entidade em diálogo com outras, com governos, diálogo com a sociedade em geral. A sociedade muitas vezes busca a própria CNBB em momentos às vezes tensos, momentos difíceis, momentos de decisões. A CNBB é consultada com muita frequência a sua presidência para também dar opiniões a respeito de temas que são próprios da sociedade brasileira. Então, a conferência episcopal não é uma conferência ad intra, ou seja, para o interior da Igreja Católica na sua organização. Ela também tem um papel, ela tem importância para a sociedade toda no Brasil, para toda a sociedade brasileira. E isso também foi destacado nessa celebração. Então, nós somos gratos e queremos louvar a Deus pelos 70 anos de existência desta conferência, que tem uma missão que é evangelizar em todas as dimensões. Isso também notou-se durante as celebrações, durante os depoimentos, inclusive com pessoas de diversos setores da sociedade que puderam, lá em Aparecida, dar o seu testemunho a respeito da importância da CNBB em momentos, diríamos assim, bem próprios do nosso país, momentos próprios de nossa igreja, momentos próprios da sociedade brasileira. Isso tudo também reflete dentro da CNBB. Edgar, com relação ainda à 59ª Assembleia dos Bispos do Brasil, quais temas também importantes o senhor gostaria de destacar? Muito bem, eu vou também fazendo isso como uma recordação de fatos. Também nós falamos lá sobre o Estatuto da CNBB. Ele já vinha sendo estudado para uma revisão, e foi revisado, ele foi aprovado, então o Estatuto da CNBB foi aprovado. Também foi aprovado o rito litúrgico para a instituição de catequistas, também foi aprovado o rito litúrgico e também o documento da instituição deste ministério tão querido, tão importante ao Papa Francisco e também a toda a Igreja do Brasil. E nós, como bispos, como igreja, estamos acatando esta proposta tão profética e esperançosa do Papa Francisco de instituir o Ministério de Catequistas. Então, critérios para como vamos instituir, o que devemos fazer para instituir, para preparar novos catequistas, dada a importância dos catequistas na missão evangelizadora. Então, esse documento também foi aprovado. Já falamos da animação bíblica e pastoral da igreja, o documento 114, também aprovado, o Ministério de Catequista, rito litúrgico para a instituição, o novo missal e também o tema da CNBB, o tema das diretrizes,
que então vamos, ao longo dos próximos 3 anos, vamos estudar. Mas também falamos sobre o Sino dos Bispos do ano que vem, falamos sobre proteção de crianças e adolescentes, falamos sobre o Congresso Eucarístico Nacional que vai acontecer em novembro no Recife, tivemos uma análise da conjuntura eclesial, uma análise da conjuntura social, tivemos também um tema sobre a Comissão Especial para Mineração e Ecologia Integral, tivemos um tema sobre a Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Portugal. Inclusive, uma equipe de um sacerdote e jovens de Portugal estiveram na Assembleia para falar-nos, explicar-nos, convidando-nos para a Jornada Mundial no ano que vem. Então, isso foi um tema muito importante. A nova marca da CNBB, a identidade visual, dando uma certa, digamos assim, repaginando um pouco a marca da CNBB, também dentro dos 70 anos, Então, isso também foi importante. Um tema importante que discutimos lá numa sessão chamada Sessão Reservada, a pesquisa sobre a saúde integral do clero. Como é que anda a saúde dos padres e dos bispos no Brasil? Também foi muito bom essa pesquisa, esse trabalho, esse diálogo que pudemos fazer entre nós bispos. E um momento bonito foi o retiro que tivemos com Dom Armando Buzzioli, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. E o tema que Dom Armando nos proporcionou ao longo de uma manhã, e concluindo a manhã com a missa, foi sobre o discernimento. O método do discernimento, o modo e porquê, dada a importância do discernimento na nossa vida e assim por diante, a partir de elementos bíblicos, servindo-se da tradição da Igreja e, sobremaneira, dos últimos textos do Papa Bento XVI e do Papa Francisco. Então foi assim, foi um mosaico de assuntos, mais de 25 assuntos tratados durante 5 dias. Mas conseguimos ao final, no dia 2, na sexta-feira, diríamos assim, vencermos tudo aquilo. E outros assuntos que foram surgindo, muitas comunicações das dioceses, são 278 dioceses no Brasil, então, imagina, é um universo de igrejas e experiências, e muitas vezes isso se reflete lá dentro da própria conferência também, porque é o espaço que temos de comunicação e de conhecimento, e como eu disse no início da entrevista, é um espaço também de comunhão entre nós bispos. Uma questão também do Edgar que não podemos deixar de destacar foi a mensagem, a carta da CNBB ao Papa Francisco, demonstrando a comunhão com o Santo Padre. Sim, a CNBB, ela, em todas as edições, ela tem já de antemão são escolhidos bispos que formam essa equipe, essa comissão que elabora uma carta, não muito longa, de 1,5 páginas no mínimo, uma carta, diríamos assim, em primeiro lugar, apresentando-nos ao Papa, e também reiterando o nosso compromisso que nós temos com a Igreja, com o Papa, assumindo também a sua proposta e também nos comprometendo como pastores de que há um esforço dos bispos do Brasil de seguir Jesus, o bom pastor, seguir as orientações da Igreja e demonstrando sempre esse apoio incondicional ao Papa, essa comunhão com o Papa, e, acima de tudo, ao final da carta, comprometendo-nos que, como bispo, todos os dias estamos rezando por ele, pelo seu pontificado, e agradecendo o modo como o Papa tem também acolhido os bispos do Brasil nas visitas ad limina, como o Papa tem acolhido a presidência da CNBB, e também todas as vezes que os bispos brasileiros vão a Roma, no encontro, ele se identifica muito com o Brasil, porque ele conhece o Brasil, ele é nosso vizinho, então esse vínculo, diríamos assim, de conhecimento do Papa com o nosso episcopado, com a Igreja do Brasil, isso é muito caro ao Papa Francisco. Então essa carta, diríamos assim, é carta como hoje as pessoas não escrevem mais cartas, mas é como antigamente ou recentemente nós, filhos, escrevíamos. Eu lembro quando no seminário escrevia as cartas para os meus pais. As cartas eram recheadas de sentimentos, de amor, de bem-querer. E a carta que nós mandamos ao Papa, sempre ela tem esses sinais
bem-querer, de paternidade, filialidade e, acima de tudo, dizendo: Papa, nós estamos com o Senhor, queremos ser fiéis à Igreja, a Jesus Cristo, e por isso conte conosco. Muito bem, Dom Edgar, agradecemos a sua presença, a sua visita aqui à Pastoral da Comunicação, né, para tratar desses importantes assuntos, dessa caminhada da Igreja do Brasil a partir da Assembleia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, e queremos evangelizar através dos meios de comunicação. Por isso a Pascom presta esse relevante serviço na evangelização. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa Pascom e todos quantos puderam nos acompanhar ou podem nos acompanhar através das redes sociais disponíveis a todos os nossos diocesanos. Muito bem, tivemos a presença aqui nos estúdios da Pascom, Pastoral da Comunicação, o Bispo Diocesano Dom Edgar Xavier Hertel, que participou de 28 de agosto a 2 de setembro da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.